E assim, quando a gente fala de tanatologia, o que é tanatologia? Tanatologia é o estudo da morte. Thanatos, morte. Logos, estudo. E a gente tem vários elementos que vão compor a nossa compreensão a respeito de como a medicina interage com a morte. Tá? Você tem a eutanásia. O que é eutanásia? Eutanásia é você apressar a morte. O reconhecimento legal, como a Suzane muito bem colocou, é assassinato, é homicídio. A pessoa pode dar excelentes justificativas, mas a denominação continua. Isso é homicídio, certo? A gente tem a ortotanásia. Ortos, reto, thanatos, morte. Então é a morte normal. Você nem vai apressar a morte da pessoa e nem vai protelar de forma completamente indevida, acrescentando sofrimento, onerando a família com despesas desnecessárias, gerando quase que uma tortura para a vida daquela pessoa, sendo que o prognóstico dela de fato não vai mudar em quase nada. Tá? Qual o equilíbrio da situação? Muito difícil a gente julgar o equilíbrio, não tem fórmulas gerais, cada situação vocês vão ter que viver individualmente, conversar muito com a família. Gente, vocês vão ter que conversar muito com as famílias. Tá? Independente se você for paliativista ou não, muita comunicação. Não é à toa que no Cefam a gente vai fazer uns módulos de comunicação com vocês. Parte do portfólio do Cefam é criar uma situação de comunicação, de más notícias ou comunicação em um ambiente difícil, e executar com os alunos. A gente chama algumas pessoas, prepara os papéis e vocês vão executar esse roleplay, certo? Mas a distanásia é essa morte sofrida, essa morte que equivale quase a uma tortura e é completamente errada, tá certo? Suicídio assistido é a pessoa cometer o suicídio com o apoio do médico. O médico entregar alguma coisa para a pessoa injetar, preparar alguma situação para a pessoa se matar. Sedação paliativa é uma sedação profunda analgésica, que tira a consciência da pessoa, reduz a consciência da pessoa, no momento de extremo sofrimento, dor, normalmente quando ela se aproxima do final da vida dela. Essa é a sedação paliativa. Sedação paliativa não é eutanásia, tá bom, gente? Agora, fazer sedação paliativa não é para qualquer um. Tem que ter um treino, tem que ter um preparo, tem doses de medicamentos que você vai utilizar, tem termos de consentimento, você também não vai sedar, afundar e deixar, você tem toda uma série de passos que tem que ser cumpridos. E tem uma expressão chamada mistanásia. O que é mistanásia? Uma morte desnecessariamente sofrida por uma falta de condições econômicas ou de gestão, uma má condução, falta de instrumentos, falta de recurso. Então é uma morte miserável, que infelizmente acontece muito, ainda mais com a corrupção toda que a gente vê no nosso país. Infelizmente essa corrupção vai ter um custo muito alto na vida de quem depende do SUS. A eutanásia ela pode ser de vários tipos. Tá? Tem uma eutanásia passiva. A eutanásia passiva é você não tratar, você deixar de fazer algo e o paciente morrer. Uma forma, por exemplo, é você fazer uma suspensão intencional, que vai levar à morte do paciente, e que pode ser voluntária, feita por orientação do paciente, pedido do paciente, involuntária, feita no paciente que se recusa a morrer, que se recusa a pedir ou aceitar uma eutanásia, seria uma involuntária, e uma não voluntária no paciente que não sabe, não se pronunciou, e você não sabe o que o paciente deseja e faz uma eutanásia por suspensão de tratamento ou não implementação de um tratamento, certo? Mas você tem também uma eutanásia ativa. Eutanásia ativa é também chamada de golpe de misericórdia, é uma palavra, um eufemismo interessante, golpe de misericórdia, Pode ser também pedido pelo paciente, pode ser contra a vontade do paciente, você injetar uma substância letal nele, e pode ser não voluntária no sentido de que o paciente não se manifestou
e é decidido fazer uma eutanásia ativa nele. Não é uma realidade no Brasil, tá certo? E é claro que a condução da morte na sociedade, ela vai passar, assim, valores que estão ali presentes. A forma como você conduz a morte na sua família, pessoalmente ou como médico, vai falar a respeito de que valores você decide, quais são, né, os seus princípios, né, e o que é a boa morte, né? A gente já comentou um pouquinho sobre isso. Como é morrer uma boa morte? Se é que a morte pode ser boa de alguma forma. Hoje em dia as pessoas tentam não humanizar, mas normalizar a morte também. Você tem algumas obras que falam, tem que aceitar a morte. Sim, é uma visão possível, né? Uma visão, por exemplo, um pouco diferente, mas que é coerente com a revolta que tantas pessoas sentem diante da morte, seria a visão cristã, né? Para um cristão, por exemplo, a morte não é legal, a morte não é natural. Natural é viver para sempre. A morte foi um defeito que entrou no mundo e é um inimigo que ainda permanece aqui, e entrou porque o ser humano cometeu, né, o pecado, cometeu o erro, agrediu a Deus, se revoltou contra Deus e aí deixou aquele estado, né, de graça, vamos dizer, né, nas narrativas do Velho Testamento a gente vê isso, e aí a morte entrou no mundo, e isso explicaria então para a visão religiosa cristã por que a morte gera tanta revolta, tanta inconformidade, né? É uma explicação que faz sentido quando você vê, né, como a gente se sente diante da morte. A morte não é agradável, a cessação dessa existência nossa nesse momento não é uma coisa agradável, pelo menos para a enorme maioria das pessoas. Falar que a morte é uma velha amiga, né, eu acho que é um pouco de botar lavanda em cima de uma situação trágica. A coisa não é bem assim. Eu não gosto de ver ninguém querido passar pelo problema da morte. Se a gente pudesse evitar a morte para sempre, é claro que a gente evitaria. É claro, a não ser alguém que tem uma série de distúrbios ou problemas, ou uma situação muito especial. Mas, enfim, a forma de conduzir a morte, ou entender a morte, vai dizer se você está de frente para alguém que tem uma visão hipocrática e cristã, ou para alguém que tem uma visão utilitarista moderna. O que é uma visão utilitarista? Só tem valor, só tem importância aquilo que dá prazer ao ser humano enquanto é capaz de sentir prazer, realização. No momento que ele não é mais capaz disso, não tem mais serventia na sociedade. No momento em que ele não pode mais ajudar a sociedade ou prover para a sociedade de alguma forma, não vale mais a pena mantê-lo vivo. Essa seria a visão utilitarista, certo? E uma visão transhumanista. A morte é um problema de um mecanismo defeituoso chamado ser humano, que evoluiu de forma cega e aleatória e que pode eventualmente ser consertada de alguma forma com aporte tecnológico e científico. Essa seria uma visão transhumanista. Fato é que há muito tempo, por exemplo, a gente já observa que os médicos refletiam sobre essa questão do paciente que vai morrer. Por exemplo, uma frase em Preceitos de Hipócrates: se deixados a si mesmos, os pacientes afundarão em sua condição dolorosa e partirão da vida após desistir de lutar. Porém, quem tomou o paciente pela mão e mostrou as descobertas da arte enquanto respeita a natureza, sem buscar alterá-la, afastará a depressão e a insegurança do momento. Olha que interessante, 2.500 anos atrás, comunicação com o paciente, humildade, reconhecer os limites da medicina, fazer a ortotanásia. É que ele está falando contra a gestanásia e contra a eutanásia, se a gente parar para pensar. Ou, de certa forma, ele está pregando uma forma de condução natural, né? Isso sempre fez parte do profissionalismo médico, viu, gente? E a eutanásia à luz dos princípios bioéticos. A gente observa aí um choque de princípios, né? Na beneficência, matar alguém é fazer um bem para essa pessoa, cessar a vida de alguém. Quem decide isso e de que modo? Qual o valor da vida? Até quando vale a pena lutar pela vida? São os questionamentos que a gente faz quando fala de eutanásia. O que é ideal e o que é obrigatório no tratamento de alguém? O que é gastar muito com a vida de alguém? Eu posso desentulhar uma UTI?
Alguém virou entulho? Custos e riscos e o grande risco de economização da vida, é o que a gente se pergunta. Quanto vale a vida de você? Quanto esforço eu tenho que ter para salvar a mãe de vocês um dia, se isso for acontecer? Você vai medir esse esforço? Quando você para de tentar reanimar alguém? São perguntas que você vai ter que se fazer na sua vida profissional. O princípio da não maleficência, né? Tratamento não obrigatório. Às vezes a gente começa a tratar e fazer procedimento diagnóstico que vai torturar o paciente. Então você tem que parar uma hora também, né? Você não pode continuar indefinidamente, né? Uma hora você precisa entender que os seus recursos se esgotaram, e aí você vai fazer a ortotanásia e não a distanásia. Tem diferença entre matar ou deixar morrer? Tem uma diferença moral nisso aí? Como lidar com decisões substitutivas? Quando um parente, por exemplo, num país onde é legalizado a eutanásia, pede para deixar a pessoa morrer. Como você age diante disso? Né? E como dar uma assistência na morte para não aumentar o sofrimento da pessoa? Então tem uma especialidade para isso, cuidados paliativos, né? Aliás, em extrema demanda. Quem decidir por esse caminho vai encontrar realmente muita necessidade de trabalho. Justiça. Quais os valores da sociedade? O que eu imprimo na sociedade quando defendo o aborto, suicídio, eutanásia, quando defendo que o médico, além de tentar salvar a vida, vai ser aquele que vai entregar a morte? Porque uma coisa é você lutar contra a morte, outra coisa é você entregar a morte para alguém. O papel deixou de ser o de médico hipocrático e virou o de carrasco, de certa forma, aquela pessoa que entregava a morte. Então tem médicos que hoje em dia se prestam a esse serviço em vários lugares do mundo. O que a sociedade recebe desse tipo de postura do médico? É um questionamento. Vocês podem concordar com a eutanásia, discordar, mas uma coisa tem que ser pensada: o que acontece com a sociedade que aceita isso? Tá? Determinismo social. Nossos valores são determinados pela nossa cultura? Existe uma coisa que pode ser chamada de boa, independente da cultura? Tudo que é bom não passa de um determinismo condicionado da nossa sociedade e do nosso tempo? Não existe uma verdade? Toda verdade é condicionada? Toda verdade é relativa? Outros questionamentos também. E autonomia, né? Como muda a autonomia conforme a consciência do paciente, conforme sua capacidade de decisão? O quanto você respeita essa decisão? Qual a importância dessa decisão em pacientes mais ou menos conscientes ou mais ou menos próximos de morrer? E permeando tudo isso, a questão da responsabilidade e da prudência. Tá? A medicina, cabe à medicina ser a mensageira da morte? Então a gente tem aí um cenário hoje de secularização e hedonismo, né, que deriva de formas mentais, né, visões de mundo até muito antigas, né, de Epicuro, da Grécia Antiga, Demócrito de Abdera, Darwin, Bentham, né, uma combinação de pessoas, pensadores, que legaram alguns valores sociais e que hoje determinam, em parte, né, como a sociedade vê essas questões e valoriza o ser humano. Vamos colocar alguns mitos sobre o suicídio para a gente pensar. Vocês já ouviram falar isso aí? Quem está falando sobre suicídio, que vai suicidar, não chega a fazer isso. Né? Quem está falando, quem avisa não vai fazer. Vocês já ouviram falar isso? Quem já ouviu? Isso é falso ou é verdadeiro? Quem acha que essa frase é falsa? Levanta a mão. Quem acha que essa frase é verdadeira? Então, o dado é esse. Né? 80% dos suicidas deram algum tipo de sinal. Falaram que iam cometer suicídio. Todo mundo que fala vai cometer... Veja bem, não é 80% de quem falou que cometeu suicídio. Mas 80% dos suicidas falaram que queriam suicidar. É um alerta para a gente. Tá? Uma outra, já que eles falaram isso, tem essa concepção: os suicidas estão certos de que cometerão o ato.
Então, se alguém quer suicidar, não adianta você fazer muita coisa, a pessoa vai fazer, se ela tomou essa decisão. Quem acha que essa frase está correta? Levanta a mão. Quem acha que ela está falsa? Fato é que a grande maioria das pessoas está, assim como em vários outros assuntos da nossa vida, está indecisa e joga com a ideia da morte. A pessoa fica pensando, se eu suicidar, como as pessoas vão pensar a respeito disso? Será que as pessoas vão sentir falta de mim? A pessoa fica imaginando, fantasiando a situação. Ela fica tateando, tentando compreender quais são as consequências do ato dela. Então eles ficam jogando com isso, no momento de indecisão. No momento de indecisão, se a pessoa anuncia alguma coisa, às vezes é o momento da gente escutar. Tá? E essa outra questão? Uma vez suicida, sempre a tendência permanece. Falso ou verdadeiro? Fato é que a intenção muda conforme as circunstâncias e o estado psicológico e psiquiátrico do paciente. Tá? Tem pessoas que tentaram suicídio quando eram adolescentes ou jovens, depois se casaram, tiveram filhos, viraram profissionais, viraram avós e tiveram o resto da vida normal. Escaparam do suicídio, sobreviveram e nunca mais tentaram aquilo. E viraram pessoas que depois ninguém mais olharia para aquela pessoa e suspeitaria do sofrimento que ela passou um dia. Isso pode acontecer. Então, assim, nós temos que acreditar na potência que as pessoas têm de se transformar. A gente precisa acreditar nisso, senão nem medicina dá para fazer. Se a gente não acreditar que a pessoa consegue mudar, nem medicina dá para fazer. Não dá para fazer nada. Tá? Aí você cai num fatalismo, né? Um fatalismo desesperador. Questionar alguém sobre se a pessoa quer suicidar pode desencadear a tentativa de fazer o ato. Vocês já ouviram isso? Se eu conversar com um sujeito lá, ele já está meio com o pezinho mais para lá do que para cá. Se eu conversar, eu acho que aí ele suicida, é melhor nem mexer nesse assunto. É aquela história, é melhor nem mexer nesse assunto. Vocês já ouviram falar disso? É uma outra lenda. Né? Conversar sobre tais ideias, né? Se a gente for analisar, pode levar a pessoa a desabafar. E desabafando, ela faz o que a gente chama de catarse. Fazendo a catarse, às vezes ela alivia a tensão e muda de ideia. Então vale a pena conversar. Chamar a pessoa e falar, você não está sozinho não. A gente está aqui, poxa. Fala, conversa com a gente. Né? Às vezes você acha, não tem o que fazer, não, tem muita coisa para fazer. Viu? E outra coisa, quem tenta o suicídio uma vez, tentará outra. Vocês acham que isso acontece em que proporção? Somente 10% das pessoas tentam novamente o suicídio depois da primeira tentativa. Então, quem tentou o suicídio é uma pessoa que está pedindo socorro de regra. Só que ela está pedindo da forma errada. Tá? Agora, vamos continuar antes de mais alguns questionamentos. Esse aqui é famoso. A pessoa veio falar que ela não quer de verdade, né? Quem quer suicidar não fica procurando ajuda, não fica dando sinal. Quem quer vai lá e faz. Eu já ouvi muito isso. Tá? Totalmente errado. Mais da metade dos suicidas procura ajuda nos 6 meses anteriores do evento. A pessoa vai lá, ela fala, olha, eu estou querendo acabar com a minha vida, eu estou querendo morrer, eu não vejo mais sentido. Ela está pedindo socorro. Só que às vezes a gente não está escutando. Tá certo? Então, muita atenção, as pessoas dão sinal do que está acontecendo. Tá bom, gente? Uma melhora no quadro emocional significa que o perigo passou. Isso não funciona para depressão nem para suicídio, tá bom? Nos primeiros meses pode haver recaída. Você tem um paciente com depressão grave, inclusive, tem a melhora paradoxal. Você começa a tratar, a pessoa ganha um pouco mais de disposição, é a disposição que ele precisava para ir lá e se matar. Então, aquela melhora da depressão profunda inicial é o momento que a gente tem que redobrar a atenção e vigiar aquele paciente com muito cuidado e continuar o tratamento antidepressivo, porque aquele é o momento mais perigoso dele.
certo, gente? E o suicídio, no fim das contas, nunca é um ato isolado. A pessoa faz ele isoladamente, muitas vezes, quando o suicídio assistido não é autorizado. Mas ele gera repercussão na família, na sociedade, em todos os lugares, entre os amigos, né? É uma grande tragédia que acontece. Agora, para que a gente vai se importar se a missão da medicina não é salvar a vida? Para que você vai prevenir suicídio se a medicina não tem uma missão hipocrática de proteger a vida humana e defender a vida humana? Se o ser humano é um bem descartável como qualquer outro, que pode ser exterminado no momento que alguém decidir, ou até mesmo a própria pessoa decidir, que pode acabar. Se não tem uma missão de salvar a vida, não tem muito por que salvar a vida. Então a coisa começa a ficar incoerente. A medicina, ela vai ficar de um jeito que já ficou ao longo da história, durante a Segunda Guerra Mundial e alguns regimes de exceção. Tá certo? Perigoso. Tá? As ideias geram consequências. Tem um livro muito interessante de Richard Weaver, chamado As Ideias Têm Consequências. Quem tiver interesse, dá uma lida lá, para ver o estrago que uma ideia pode fazer no mundo. Tá? A ideia que o Richard Weaver trata é do nominalismo, que é uma expressão, inclusive, que muita gente talvez nem conheça. Mas é uma ideia lá da Idade Média que desgramou assim, a história da humanidade de várias formas diferentes. Mas o suicídio é importante? Sim, a terceira causa de mortes entre jovens de 15 a 24 anos, 6 vezes mais frequente nos homens. Para cada suicídio realizado com sucesso, entre aspas, 8 a 20 tentativas. Então é uma coisa muito frequente. E normalmente está ligado a depressão, álcool e drogas. Tá? Os principais fatores de risco do suicídio: doenças mentais, transtorno do humor, transtorno por uso de substância psicoativa, esquizofrenia, transtorno de personalidade, ansiedade, ajustamento, outros diagnósticos ou sem diagnósticos, menos que 10%. Menos que 10%. Certo? Então, assim, atenção com a saúde mental. Saúde mental é o mal do século. Tá? Não tem jeito, as pessoas estão extremamente medicalizadas. O suicídio não é coisa rara. 17% das pessoas pensam sobre suicídio, sobre terminarem suas vidas ao longo dela. Isso é muita gente. Isso quer dizer que aqui dentro da sala, provavelmente, algumas pessoas já pensaram em terminar a própria vida. É fato. Dentro da turma de vocês, no grupo de professores, algumas pessoas já pensaram em exterminar a própria vida. Gente, professor é gente também, viu? Professor não é um bicho que vive lá no celeste, não. É gente que nem todo mundo. Tá? De cada 100 habitantes, 17 já pensaram em fazer isso. 5 chegaram a tecer planos de como isso poderia acontecer. 3 chegaram a fazer uma tentativa e 1 foi atendido em pronto-socorro. Então essa é a casuística. E onde entra o médico nisso tudo? Entra que tipo de compromisso que a gente vai ter. A gente viu uma apresentação de caso aqui sobre uma situação vivida no Brasil. Não é igual à situação que eu vou descrever agora, do Dr. Jack Kevorkian, que era conhecido como Dr. Morte, lá nos Estados Unidos. É uma situação diferente. Né? Mas, assim, se a vida humana não é sagrada, se a vida humana não tem que ser defendida desde a concepção até a morte do idoso mais incapacitado, demenciado, fragilizado que existir, se a vida em si não é importante, o que é importante é algum critério que a gente vai pôr sobre a vida de alguém. Esse critério vai ser subjetivo. Eu posso transformar ele num critério econômico, eu posso transformar ele num critério político, num critério social, num critério racial, como os nazistas fizeram. Critério político foram os comunistas, que mataram uma classe social. Eu posso criar vários critérios. Critério de conveniência e conformidade, conforme alguns usam ao defender a morte de certos fetos até certas semanas de vida. Mas, enfim, se perde a missão de defender a vida, essa pessoa, o Jack Kevorkian, é uma pessoa que estará certa na sua perspectiva. Agora, se a missão da medicina é defender a vida,
a postura do Jack Kerouac é inaceitável. E a gente vai falar um pouquinho sobre ele também, tá joia? Mas muitas vezes a eutanásia, o suicídio assistido, ele vem defendido com uma terminologia, né? Uma questão assim de dar uma morte digna para alguém. Vocês já ouviram essa expressão? Dar uma morte digna. Por que se fala de morte digna? Porque as pessoas receiam uma morte indigna. O que gera medo na pessoa que está para morrer? Medo da dor, medo do isolamento, depressão e fardo financeiro. A gente até comentou um pouquinho disso já. Tá? Então aí você apela para a eutanásia como uma morte indigna, uma morte digna para alguém que está sofrendo. Mas será que matar é a única solução? Não tem uma forma de dar dignidade para aquela pessoa? Dar uma analgesia mais adequada? Dar um contexto social? Dar acompanhamento psicológico? A Suzane citou o caso daquele senhorzinho que o sonho dele era, né, estar lá junto com o Vasco, entrar em campo. Se eu fosse ele, eu ia preferir o Fluminense, mas tudo bem, né? Cada um escolhe o que quiser. Aí, então assim, né? Grande Vasco, imponente Vasco da Gama. Aí o sonho dele era esse, quando ele podia fazer isso antes de morrer, alguém vai lá e tolhe ele. Ah, mas e se ele morresse no caminho? Gente, era um paciente terminal, né? É complicado isso. Tem um livro muito interessante, infelizmente não tem em português, do escritor Ira, se escreve Ira, né? I-R-A-H no final, eu acho, Byock, B-Y-O-C-K. E esse livro é As 4 Coisas que Mais Importam de Ser Ditas Antes de Morrer. The 4 Things That Most Matter, Matter Most, uma coisa assim. Então o Ira Byock fala o seguinte: antes de morrer você vai precisar falar 4 coisas com as pessoas. Você vai precisar prestar contas. Então você vai precisar pedir desculpa pelo que você fez de mal e desculpar aquela pessoa que te agrediu. E você vai ter que agradecer a quem você deve gratidão e tem que falar para quem você gosta que você ama aquela pessoa. E aí dá para você ir embora. E é um livro muito bonito, mas é um livro que fala sobre o quê? O que vai dar valor à vida e o que você precisa fazer durante sua vida que tem valor de fato. E tem as principais causas de arrependimento, né, que as pessoas relatam antes de morrer. Quais são as principais fontes de arrependimento das pessoas normalmente? As pessoas se arrependem muito do mal que fizeram, obviamente, de não terem, né, perdoado e pedido desculpa aos outros, é uma das razões, mas outras razões além dessas 4, né, do Ira Byock. Gastou muito tempo com quem não amava. As pessoas lamentam isso muito profundamente perto da morte. Gastou muito tempo com quem nunca ligou para você de fato, nunca se importou com você. E aquelas pessoas que mais te amavam, você não conviveu o suficiente com elas. É muito triste quando alguém que você ama morre e você tem a percepção que você nunca mais vai dar um abraço naquela pessoa, nunca mais vai conversar com ela, nunca mais vai poder falar que gosta dela, e acabou. Pelo menos nessa realidade, né? Essa é uma fonte de arrependimento. Outra fonte de arrependimento: eu passei muito tempo pensando o que as pessoas iriam achar de mim. Isso deixa as pessoas muito tristes perto da morte. Ficou muito tempo se importando com o que os outros achavam dela e deixou de fazer a coisa certa muitas vezes. Ou se corrompeu, ou deixou de aproveitar ao máximo a situação que podia ter aproveitado, ou viver intensamente, um momento, seja qual ele for, um momento de viagem, um momento de lazer, um momento de estudo, um momento profissional, deixou de viver plenamente a situação. Essa é uma das grandes causas de arrependimento, né? Que está ligado a uma outra forma de arrependimento. A pessoa se arrepende muito ou sofre muito perto da morte por ter feito muito aquilo que as pessoas queriam que ela fizesse e por ter deixado de fazer aquilo que ela queria fazer de fato. No sentido de realização, no sentido de
defender valores, e a pessoa perdeu aquilo. E quando a gente fala da eutanásia e do médico fazendo um papel de carrasco, de terminador da vida, né? Por que não aceitar? Porque a defesa da vida é perdida ou prejudicada, é muito mais fácil matar do que você salvar alguém, né? Se você perdeu a defesa da vida, você vai acabar também perdendo a defesa do alívio da dor. Você vai estudar menos para como combater a dor. Tem um relato de um médico no Canadá que ele estava reclamando que quando ele levou um parente dele com câncer na consulta oncológica, a primeira coisa que o médico perguntou foi: você já considerou a hipótese de eutanásia? Aí ele falou: peraí, você não vai falar de quimioterapia, radioterapia, chance de sobrevivência? A conversa já começa falando da morte, já de eutanásia? Peraí, mas aí é muito cômodo, né? Tipo assim, né? Doutor, eu estou precisando de... Você não quer morrer? É isso que o cara fez. Realmente, qualquer um mata, né? Qualquer imbecil na rua com uma arma na mão mata outra pessoa. Não precisa fazer 6 anos de medicina, 4, 6, 8 anos de residência para matar alguém. Qualquer energúmeno mata alguém. E se você pode matar fácil, para que você vai aprender a combater a dor? Para que você vai se especializar em analgesia de fato? Né? Para que você vai fazer cuidado paliativo que não seja eutanásia? Né? Outra questão que causa preocupação: os limites do poder do médico são instáveis. Isso quer dizer o quê? Médico tem muita autoridade na mão. A gente viu isso durante a pandemia. Médico decide quem entra ou quem não entra numa UTI. O médico, quando você entra no hospital e o médico, além da missão de salvar vidas, ele pode ter o poder de decidir sua morte, é diferente. É um outro contexto social e psicológico. E o poder do médico é instável, e o médico, assim como qualquer ser humano, ele é corruptível. Então, alguém com poder de matar na mão, já tem gente hoje que mata a pessoa em protocolo de pesquisa clínica para ganhar dinheiro, que esconde caso de efeito adverso grave para validar medicamento caro. Imagina o médico com poder de matar na mão. O que vai virar? Talvez não seja tão legal assim dar essa autoridade para a gente. A gente já tem autoridade demais, podendo salvar a vida. Agora, além de salvar a vida, eu vou poder matar? A prevenção do suicídio é comprometida. Para que vai fazer o Setembro Amarelo se agora a gente pode fazer eutanásia? Fazer campanha de suicídio assistido? Perdeu a razão. Se a pessoa tem autonomia a ponto de querer morrer e você tem que concordar, para que fazer Setembro Amarelo? Vai ficar uma coisa incoerente no ar, né? Decisão bem informada é um dispositivo de segurança inadequado. Quem garante que a pessoa que quer suicidar, ela quer suicidar de fato? Ela sabe de todas as opções? A gente vai ver algumas situações mais para frente. E é uma decisão irreversível e com alto risco ético. É uma decisão que não tem como voltar atrás, não tem como mudar de ideia. Morreu, morreu. Tá? Na dúvida, uma decisão irreversível é antiética, é imoral. O que aconteceria com a liberação da eutanásia, gente? É algo a se pensar. Tá? A gente tem que pensar nas consequências imediatas. Se a eutanásia está liberada, as pessoas têm o direito de morrer. Não tem? A pessoa pode escolher. Agora, se alguém tem o direito de morrer, essa pessoa automaticamente ganha o direito de obter auxílio para morrer. E isso vai responsabilizar alguém por matar. O meu direito de ter alguma coisa é o dever de outra pessoa de prover. Então eu vou criar pessoas na sociedade com o dever de matar alguém. É a pena de morte. É voluntária? É, mas é a pena de morte. Tá? Então, o direito de auxílio para morrer requer a responsabilidade de ajudar a matar. Candidatos à morte ficam cada vez mais incapazes de escolher perto do momento crucial. A pessoa vai perdendo autonomia, vai perdendo consciência e você vai perdendo a certeza, muitas vezes, do que a pessoa realmente quer da vida. Você vai ter uma destruição da essência ética da medicina e da confiança pública no médico. As pessoas hoje veem a medicina de uma forma, elas vão ver de uma forma diferente se isso acontecer. Vocês podem ter certeza disso. E o direito pode virar obrigação.
né? Assim como em alguns países, hoje, né, você já tem uma desassistência do sistema de saúde para algumas condições que literalmente eles falam que é melhor a pessoa ser abortada ou ser morta. Você começa a ter o sistema de saúde regredindo da universalização. Então, não, você está fora. Então, aquele direito de morrer acabou virando obrigação de morrer. Certo? Hélio, mas isso tudo é ridículo, né? Ninguém vai defender essas ideias malucas, totalitárias, né? Genocidas, né? De abuso de eutanásia. E aí a gente se engana muito, né? A gente é muito otimista às vezes. Olha aqui o que falava George Bernard Shaw. Ele é um socialista fabiano, seria o equivalente político ao PSDB do Brasil. É um socialismo fabiano, meia bomba, assim, mais light, politicamente correto. Olha o que ele falava em 1910, lá na Grã-Bretanha. A política eugenista finalmente nos legaria o uso intenso da câmara de gás letal. Muitas pessoas têm que ser exterminadas simplesmente porque gastam demais o tempo de outras pessoas para que sejam cuidadas. Era um intelectual, viu, gente? Então, de intelectual falando besteira, o mundo está cheio. Outra coisa que ele falou: quando refletirmos com franqueza, seremos levados à conclusão de que a comunidade tem o direito de colocar um preço no direito alheio de se viver. Se as pessoas são adequadas à vida, deixemos que vivam sob condições humanamente decentes. Se não são adequadas, matemos eles de uma forma humanamente decente. Olha que caridade, né? Então, se você tem valor para a sociedade, a gente deixa você viver. Se você não acrescenta nada, não deixa. Tem um limite para o quanto vai gastar com a pessoa. Esse é um pensamento perigoso, não é à toa que depois dele o nazismo apareceu. As ideias da eugenia daquela época criaram raízes e geraram consequências, né? Esse livro, The Death of Humanity, do Richard Weycard, eu acho um livro muito interessante, e ele fala: no despertar das atrocidades nazistas, ficou mais difícil vender a ideia da eutanásia no Ocidente ao fim dos anos 40 e nos anos 50. O trauma estava muito recente, foi muito feio o que eles fizeram. Os médicos, como Joseph Mengele, assassinavam as pessoas, faziam experimentos cruéis, né? Apesar disso, Joseph Fletcher, um dos fundadores da bioética, que nascia como disciplina, e um dos membros da Sociedade de Eutanásia da América, desenvolveu novas justificativas para a eutanásia. Já que Fletcher era um sacerdote episcopal e ensinara por muitos anos em um seminário episcopal, alguns poderiam concluir que a bioética de Fletcher refletiria alguma perspectiva cristã. No entanto, tal concepção seria errônea. Em suas reflexões autobiográficas, Fletcher explicou que, quando era jovem, ele tornou-se radical pela leitura de George Bernard Shaw, que é aquele senhorzinho que falou aquelas barbaridades lá. Mencken e outros intelectuais de esquerda e ceticistas. Aderiu ao sacerdócio episcopal não por causa da convicção das verdades cristãs, mas por causa da oportunidade de realizar seu ativismo social. Então, hoje nós temos uma impregnação das instituições médicas, inclusive, de pessoas que defendem um modelo não hipocrático. Defendem a morte, né, a eutanásia, o suicídio assistido, o aborto, e professores que, inclusive, doutrinam alunos numa linhagem fora da linhagem hipocrática, que sempre foi a tradicional da medicina há 2.500 anos. Né? E o triste, assim, é muita covardia eu chegar, professor, 20 anos, né, como profissional, docente, médico, e chegar para um aluno que ingressou na medicina agora, não apresentar o que funcionou na medicina há 2.500 anos e já entregar uma crítica para vocês. Vocês vão acreditar no quê? Vocês vão acreditar na crítica, gente. Vocês não conhecem o básico, mas eu apresentei a crítica como se fosse o básico. A crítica lhes parecerá o básico. É igual aquela pessoa que critica a sociedade ocidental, né? Critica as grandes religiões, né? No Oriente vai criticar o budismo, o taoísmo, aquela coisa toda. No Ocidente critica o cristianismo. Será que aquela pessoa leu os milhares de livros da patrística, da escolástica, os ramos dos protestantes, os ramos católicos, a igreja copta, a igreja ortodoxa? Não, provavelmente, além de não ter lido isso, não leu
os clássicos gregos, não leu a literatura jurídica romana, quer dizer, não leu nada. Ela não sabe nada do Ocidente. Mas ela comprou a crítica pronta que um professor trouxe para ela. E quando a gente é professor, tem uma figura de autoridade que, por um lado, é muito bom para ajudar a transmitir conhecimento, mas, por outro lado, é um perigo, porque se for transmitir uma coisa errada, a figura da autoridade vem junto e o erro vai parecer verdade. Então, é uma relação assimétrica. Tem que ter muito cuidado nesse tipo de relação e quando você quer mexer nos valores da sociedade e na moralidade das pessoas e no que as pessoas acreditam. Né? E uma das ideias, isso aí quem fala é Margaret Somerville, nesse livro aí, Burden on Ethics Wire, né? A ideia mais perigosa do mundo é achar que não há nada de especial no ser humano. Então, se a vida humana não tem nada de especial, se a vida humana não merece ser defendida pelo que ela é, então por que eu vou defender? Por que o ser humano merece, então, algum cuidado especial? A vida humana não tem valor, é uma mera conveniência. Então a gente vai na base das ideias que fomentam a nossa sociedade. E talvez a ideia mais perigosa seja que não há nada de especial em ser humano. Se não há nada de especial em ser humano, por que não matar o ser humano? Né? Então a medicina perde o caminho dela. E voltando para a eutanásia, a gente tem um exemplo da Holanda, que legalizou a eutanásia. Né? Então lá foi legalizado, você observa que aconteceram várias coisas na Holanda com essa legalização. Normalmente a legalização ela vem com a desculpa para dar uma morte digna para pacientes oncológicos, que estão sofrendo muito, que tem muita dor, né? Aquela coisa sem prognóstico. Mas naturalmente o que aconteceu? A proporção desses pacientes caiu na Holanda e os pacientes que começaram a ser mais eutanasiados foram os pacientes com distúrbio psiquiátrico. Pacientes com depressão, problemas de saúde mental, e chegou-se, inclusive, muitas vezes a defender, né, a eutanásia de adolescentes com depressão. Acho que isso passa um recado muito curioso para quem analisa o perfil desses pacientes. E lá eles criaram as Death Clinics. Né? Você chega de manhãzinha, assina os formulários, no decorrer do dia você já é morto ali, já é assassinado, acabou, está tudo resolvido. Né? Então, você abriu margem para uma situação perigosa e aconteceu o que a gente chama de ladeira escorregadia. Você começa deixando uma coisinha, daqui a pouco está pior, daqui a pouco está pior, e quando você vê, você já está massacrando gente numa situação completamente injustificável quando a coisa tinha começado. Tá? Perto do fim da vida, a gente tem muitas decisões para tomar. Vocês vão ter que conversar sobre o processo de morrer, doação de órgãos, lidar com o sofrimento extremo, limite da autonomia do paciente e suspensão de tratamento e morte eventualmente. Às vezes o tratamento precisa ser suspenso. Né? O paciente terminal, essa expressão terminal é muito dura. Tá? Talvez o melhor seja chamar o paciente de paciente em cuidados, no fim da vida, alguma coisa diferente. Tá? Tem uma terminologia específica para isso. Mas o paciente terminal ele carrega uma carga psicológica muito grande. Tá? O que é o paciente chamado terminal? O paciente num processo de morte irreversível ou sem prognóstico de vida normal. Certo? E o tratamento, quando ele pode, é claro que ele vai ser curativo. Quando não dá para ser, vai ser paliativo. Você cura. Quando você não pode curar, você alivia. Quando você não pode aliviar, o que você faz? Consola e respeita. Então você vai ter esses degraus de tratamento. Respeita e consola sempre todo mundo. Quando dá, degrau acima, alivia, sintomático. Quando dá, graças a Deus, mais um degrau acima você cura. Né? Mas nem sempre isso vai ser possível. E no fim das contas também a gente precisa se perguntar a quem cabe decidir o tratamento que vai ser realizado. Ao paciente sempre, claro. Mas e se o paciente estiver deprimido? Ele perdeu a autonomia. Então vocês vão lidar com essas situações e vocês têm formas de lidar com isso. O paternalismo vai empurrar a decisão para cima do médico. A autonomia vai empurrar para cima do paciente. Mas no fim das contas, a realidade vai dizer que é uma interdependência. Todo mundo vai ter que colaborar na decisão do melhor tratamento, como fazer. Às vezes o paciente tem uma chance com quimioterapia, mas é um prognóstico
que aumenta, melhora um pouquinho, mas praticamente não altera a mortalidade, e ele vai virar para você e vai falar, não quero ser tratado. E aí? Aí é orientar, é sentar, colocar as opções na mesa, verificar cuidados paliativos, ver o que dá para fazer, e todo mundo pode colaborar nessa decisão, desde médico, paciente, fisioterapeuta, enfermeiro, familiares, conselheiros, teólogos, psicólogos, todo mundo pode ajudar. Mas será que é necessário sofrer mesmo? Será que sofrimento é uma desculpa para fazer eutanásia? Não, gente, olha, 25 a 30% dos pacientes que estão morrendo, né, sofrem de fato com dores excruciantes, mas praticamente todos eles poderiam ter a dor evitada se o médico soubesse tratar dor. Por que as pessoas não tratam e sofrem? Tá? Primeiro, falta de capacitação. Médico que está saindo da universidade sem saber fazer analgesia. Não sabe prescrever um opioide, não sabe prescrever um analgésico, não sabe prescrever um sintomático. O paciente vai sofrer, aí ele vai querer morrer, porque ele está sofrendo inutilmente. Tá? Mas e a dependência? Sim, lá nos Estados Unidos tem uma febre, vocês já ouviram falar disso? Da febre de opioides, né? Da crise de opioides nos Estados Unidos. Não, lá virou quase que droga recreativa. Eles prescrevem, assim, teve uma época muito ruim disso. O medo da dependência às vezes é exagerado, tá, gente? 7 a cada 25 mil pessoas que chegam a usar ficam viciados. E outra coisa, a pessoa é um paciente terminal. Vai ficar viciado em opioide. Deixa eu rebobinar. É um paciente terminal. Qual o problema? Dele, no fim da vida dele, realmente ficar dependente do uso de opioides. Né? Algo a se pensar também. É claro que você também vai evitar essa dependência extrema sabendo tratar direito. Tá? E no fim das contas, o que dizem aqueles que cuidam e se importam? Né? Os médicos que lidam com os pacientes terminais de fato. Uma coisa é um estudioso, filósofo, que gosta de estudar bioética, nunca botou a mão no paciente, nunca tratou de alguém, nunca foi paciente grave, né? Nunca viveu essa situação cotidianamente. Outra coisa é um médico, hematologista, um oncologista ou intensivista. O que esses médicos dizem? Tá? O que se observa é que, num estudo feito no New England, publicado no New England Journal of Medicine, a maioria dessas pessoas tem uma oposição ainda mais forte à eutanásia e ao suicídio assistido. Então, bioeticista, né, teólogo fake, né, que está lá para fazer ativismo social e não está lá para cumprir o sacerdócio dele, né, sociólogo, que não está vivendo a realidade da saúde, mas está cheio das ideias na cabeça, é muito fácil para eles defender a morte. Mas não é um pulo na mão deles para matar o paciente. Quem tem a responsabilidade de salvar a vida, normalmente é muito mais contrário, né, à entrega da morte para as pessoas do que esses intelectuais aí de miolo mole, que está cheio aí no mundo. Que dá palestrinha, é muito chique, né? Anda de terninho, arrumadinho, aí vai no palco, fala para um monte de gente, para frases de efeito, né? Imposta a voz, assim, né? Aquela coisa toda, cheio de lorota para falar, não sabe de nada do que está falando. Para eles é fácil entregar a morte na vida dos outros. Para vocês que serão médicos, não. Vai estar em cima da consciência de vocês tudo isso. E vocês vão pagar o preço disso. Tá? E, enfim, o Código de Ética Médica fala sobre isso, né? Proíbe a eutanásia, a obra hipocrática, o juramento, os preceitos, tudo isso fala a favor da vida humana. E a gente tem uma situação também que é interessante comentar, que é o protocolo Groningen. E agora a gente vai chegando no finalzinho, né? O protocolo Groningen, alguém já ouviu falar do protocolo Groningen? Ele é um protocolo na Holanda, que dita o quê? Se a criança nascer sem perspectiva de vida útil, com sofrimento insuportável e irreversível, né, com o diagnóstico dado por um médico e confirmado por o outro, e com o consentimento dos pais, essa criança pode ser eutanasiada.
Então a equipe médica vai lá e mata a criança. Esse é o protocolo Groningen da Holanda. Esse é um trabalho que fala sobre, é interessante, né? Eles não falam assassinato, nem extermínio, nem morte, eles falam terminação deliberada da vida. O eufemismo é uma coisa fantástica, né? É a terminação deliberada da vida, né? Não, não é um aborto, é uma interrupção da gravidez, é uma coisa sutil, né? É só uma interrupção. É igual você está tendo uma transmissão ali no YouTube, você interrompeu a transmissão do YouTube, né? Ligou um botãozinho. É o eufemismo, as coisas têm que ser chamadas pelos nomes que elas têm, né? Então, ok, deliberação, a terminação deliberada da vida de neonatos, né, ou recém-nascidos, na verdade, com espinha bífida, né? É um artigo que critica essa postura, porque teve um artigo publicado por um estudioso holandês chamado, eu acho, Verhegen. Ele publicou que matou 22 crianças com mais ou menos 6 meses de vida por causa de espinha bífida, no protocolo Groningen. Agora, será que o sofrimento é insuportável e durou 6 meses? Em média, então teve uns que duraram até mais. Que insuportável é esse que dura 6 meses? Só para começar a pensar. Fato é que o protocolo Groningen feito, né, começaram a publicar até as mortes, né, com aquele orgulho acadêmico, muitas vezes, e aí vem esse médico, Rob de Jong, que é um cirurgião, e ele publica o caso, né, desse bebezinho. Ele cria uma técnica de retalho com enxerto para tampar a espinha bífida, a injeção de conteúdo, né, de meningo, é uma meningomielocele, na verdade, né, então ele consegue fazer ali uma cirurgia de contenção, e ele observa que no caso dessa criança, né, lá está essa mesma criança, com 7 meses de idade, fixando o olhar, seguindo as pessoas com o olho, vocalizando, fazendo um movimento normal nos braços, claro, movendo as pernas ainda de forma vigorosa, mas não muito voluntária, um pouquinho alterada as pernas ainda, e ainda parcialmente alimentada por um tubo nasogástrico. Tá, o solizão. Igual ele mataram 22. Então a eutanásia lida com dogmas centrais das religiões e de éticas seculares também, importa a todo mundo. Ela vai diretamente contra, né, uma ética clínica focada em preservar a vida e não em tirar a vida. Eu acho que ela representa a ruína da profissão médica, que deixa de ser aquela que busca salvar a vida para entregar a morte. Os pedidos de morte, como a gente viu quando estudou sobre suicídio, são feitos muitas vezes em estado de sofrimento que pode ser resolvido de outras formas, dá para ajudar sem ser com uma injeção letal, né? Tem o argumento da ladeira escorregadia. Hoje você aprovou para paciente oncológico, daqui a pouco você está matando adolescente depressivo. E representa, no fim das contas, a desistência de lutar pela vida em casos difíceis, né, como o dessa pequena criança. É muito mais fácil deixar ela morrer, né? Ou matar logo, né? Difícil é você reabilitar uma criança dessas, certo? Então, pessoal, esses são alguns comentários sobre tanatologia e sobre eutanásia, já que hoje a gente viu uma apresentação mais específica, né, sobre um caso que aconteceu no Brasil, que ainda está em julgamento. A gente não pode falar se a pessoa é culpada ou inocente, as coisas ainda estão se desenrolando, né? Mas são temas assim para a gente refletir. E não se iludam, tem pessoas que habitam os conselhos, habitam os ciclos profissionais, as sociedades de especialização, médicos, advogados, acadêmicos que publicam trabalhos, artigos científicos e que são defensores ardorosos da eutanásia, né? Não só da questão do aborto, né, que às vezes a gente trata muito, mas da eutanásia e do suicídio assistido. Né? Pessoas que são professores e que estão fazendo a cabeça de muita gente aí também. Então, assim, cada um vai pensar, vai refletir, vai ter sua opinião, é óbvio, ninguém tem que aceitar o que eu estou falando. Eu também não preciso ser falsamente imparcial. Você fala, a gente tem que ter liberdade de colocar uma posição. E vocês também têm a liberdade, é claro, de questionar e se posicionar
como bem entenderem. Tá? Mas entendam que é um diálogo que está correndo e tem dois lados, certo? Então vocês serão expostos a ambos os lados da discussão, sem dúvida nenhuma, nos próximos anos.